Opa, não é esse daqui não, é este daqui. Não, também não é esse, é esse. Este daqui, ó. Ela diz assim primeiro, eu achei que esse era, até era o título, mas o título é Vingança. E diz aqui, ó: Olá, Ana, gostaria de contar um dos meus relatos de vida favoritos, enfim. Vingança. Não, na verdade é uma pergunta. Vingança? É uma questão. Olá, Ana e assombrados, fico honrado por ter escolhido o meu relato. Pode ler tranquilamente, todos os nomes estão trocados. É um moço que nos conta. Então vamos lá. Ana, para melhor contextualização de início, gostaria de dizer que venho de uma família de médiums. Desde os bisavós e possivelmente parentes bem mais antigos. Temos livros de estudos de diversos tipos de mundos espirituais, objetos designados para uso de magia e ervas horríveis para curar qualquer dor simples ou até mesmo algumas dores mais sérias. O relato que vou contar será da O relato que vou contar será da perseguição que tive do dia do meu nascimento até os meus 3 anos de idade. Pouco tempo antes da minha mãe ficar grávida de mim, ela estava em um trabalho mediúnico dentro de um sítio, que ao seu redor ficavam ali cachoeiras, pequenas cavernas entre rochas e matas altas, em um terreno bem extenso. A dona do sítio era uma amiga muito íntima da família, e sempre que os meus pais a viam, ela parecia cansada, com olheiras, como se não dormisse por dias, mas sempre com um sorriso ingênuo no rosto. Porém, minha mãe, desconfiada como só ela, dizia para o meu pai: ela está com problemas espirituais. Eu consigo sentir isso, mas eu não consigo ver. É como se ela só trouxesse a energia até nós, mas não o que rege a mesma. Como se ela trouxesse só a energia, mas não o que rege essa energia. Bom, não demorou muito para que a minha... Ela falou que os nomes estão trocados? Ele falou? Ah, falou. Os nomes estão trocados. Não demorou muito para que a minha tia Raquel, de consideração, que é a dona do sítio, viesse conversar com os meus pais sobre o que estava acontecendo lá. E ela disse: desde que construímos aquele sítio, eu não tenho paz. Todo dia aquela casa parece estar desarrumada, os copos quebram em circunstâncias absurdas, cachorros latem a noite inteira sem motivo. E agora deram para atacar pedras nas nossas janelas, sem falar os animais peçonhentos que aparecem dentro de casa em grande número. É como se o universo não quisesse a gente lá. Bom, depois de muita conversa, os meus pais não tiveram dúvidas. A energia que ela trazia e agora todos esses problemas, né? Com certeza era algo espiritual. Não demorou até que fossem lá para fazer o trabalho e resolver esse problema. Passando uns dias lá, depois de entrarem nas matas e olharem ao redor do sítio, viram que não se tratava de um trabalho enviado ou algo parecido, mas continuaram a observar com os 3 olhos abertos. Já no final da tarde, voltando ao sítio, meu pai ficou na varanda porque, apesar desses problemas, o pôr do sol lá é muito bonito. Prestes a entrar, notou ao longe uma movimentação estranha na mata, mas não era nítido sua feição ou o que estava lá. Dava para ver somente a silhueta. Os cães começaram a ficar ariscos e a rosnar, e de uma silhueta vieram várias atrás de árvores e arbustos. Eram pequenos e se mexiam muito rápido, como se tivessem só à espera do meu pai entrar. Então, da varanda mesmo, ele gritou para que a minha mãe viesse ver os pequenos espíritos zombeteiros. Os dois logo entenderam do que se tratava. Duendes! Sim! Os mais sacanas e bagunceiros. Acontece que o sítio foi construído em terrenos que esses espíritos já habitavam, e a situação só piorava porque os meus tios estavam vibrando em baixa frequência.
pois o estresse, o cansaço mental e emocional os deixavam na mesma frequência desses espíritos que vêm para causar alguns problemas. Meus pais não me contam o que fizeram para resolver a situação. Sempre pulam essa parte. Mas a minha tia me conta que no final eles saíram como fumaça, por cada fresta e brecha que achavam dentro da casa. Ao que tudo indica, eles conseguiram entrar e causar alguns problemas, e os meus pais tiveram que usar de orações e proteções, que teve como resultado a expulsão deles daquele terreno. E então as coisas dali em diante ficaram normais para os meus tios e os meus pais voltaram para casa. Isso aconteceu em 2001, no começo de junho. No meio de julho, lá estava eu, dentro da barriga da minha mãe, causando enjoos e algumas dores. 8 meses depois eu nasci. Sim, eu nasci apressado. Não quis nem esperar completar os 9 meses. Meus pais sabiam que podia acontecer sim de uma criança nascer adiantada, mas naquele dia o meu pai não estava com uma sensação muito boa. Ele já estava há meses tendo o mesmo sonho com frequência, que era um quarto vazio, onde no meio só tinha um berço com uma criança enrolada, chorando, enquanto se formava uma fumaça densa e escura ao redor do berço, e aí ele acordava. Ele sempre foi muito carinhoso e amoroso, mas também sempre foi muito punho firme e bem racional. Algumas horas antes de eu nascer, minha mãe já em trabalho de parto, meu pai teve que voltar em casa para buscar algumas coisas. Entre essas coisas, ele pegou um anel feito de ouro com símbolos de proteção e retornou ao hospital. Chegando lá por volta das 10 da noite, ele colocou o anel e começou a orar pedindo saúde para minha mãe e para mim. Graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo no meu nascimento em específico, né? E teve toda aquela comemoração e agradecimento e tal. Minha mãe foi descansar e meu pai tinha ido ao banheiro para cair a ficha do que havia acontecido. Ele me conta que começou a pular de felicidade e começou a rir igual um bobo. Saindo do banheiro, notou uma movimentação muito diferente dentro do hospital. Choro, pessoas agindo com urgência, e notou que a mesma enfermeira que ajudou no meu parto estava me levando para uma outra ala do hospital. Meu pai saiu correndo e perguntou: "Posso saber para onde está levando meu filho?" E ela respondeu: "Estamos levando ele para outra ala porque aconteceu alguns problemas onde ele nasceu. Aparentemente está com algum problema grave com as crianças." No local, algum problema? Infecção? O quê? Como assim? Está com algum problema grave com as crianças que nasceram naquele local, é isso? Meu pai não entendeu muito bem, nem eu. Meu pai não entendeu muito bem e parecia que a enfermeira estava escondendo algo, mas a seguiu e ficou me vigiando. Claro, com uma pulga atrás da orelha, né? Porque aquela movimentação não parava de jeito nenhum. Então, me vendo em segurança, meu pai foi ver a minha mãe, que estava dormindo. E já que estava tudo bem, saiu do quarto e se deparou com um rapaz chorando. E logo perguntou se ele precisava de ajuda. Ele chorava como uma criança que acabou de perder o seu brinquedo favorito. E com razão. O filho dele, pouco tempo depois do nascimento, já em descanso no alojamento conjunto, havia morrido. Causa que nem os médicos entendiam, porque aparentemente estava tudo bem. E acredite, Ana, a situação só ia piorar dali para frente. Não era só uma criança que tinha morrido, eram 10. A gente já contou um relato parecido, mas não era. Eram 10. Os médicos colocaram aquela ala em quarentena, porque na visão deles, o que podia ter acontecido era um tipo de vírus ou algo parecido. Meu pai, assustado e meio abatido com a situação, resolveu ir ao meu encontro e, no meio do caminho, aquela mesma silhueta do sítio apareceu. Mas não é possível, ele disse, né? Mas não é possível, aquela mesma silhueta do sítio, aquela pequenininha, isso daí, o duende? Eles olhavam friamente para o meu pai
e uma voz que parecia ser falada ao ranger de dentes em conjunto de um barulho de unhas grandes passando na lousa, uma coisa estridente assim, dizia: hoje não foi a vez dele. Sua proteção estava o tempo todo lá, mas vamos pegá-lo. E num piscar de olhos, sumiram. Meu pai, correndo, foi me ver e notou que estava tudo bem. Olha, foi um dia bem triste. Me levaram para casa depois de algumas horas e ele contou para minha mãe o que tinha acontecido. E decidiram ficar atentos daquele dia em diante. Quando completei meus 3 anos de idade, os meus pais fizeram uma festa em comemoração, chamaram a família e amigos, e quando tem festa da minha família, a gente só para quando não aguentar mais ficar de pé. Então, logo que acabou a festa de manhã, os meus pais, que já haviam me colocado para dormir durante a madrugada, foram ver se estava tudo bem. E estava. Então, eles foram dormir. Minha casa não era pequena, mas os quartos não tinham um espaço legal. Então, eu já tinha o meu quarto, mas sempre dormia com a porta aberta, igual os meus pais. Caso eu chorasse ou ouvissem algo estranho, a porta estava aberta. Meu pai, na época, como trabalhava 12 por 36, caiu na cama e já foi dormir. Minha mãe, que tinha passado o dia todo de cara fechada e meio desconfiada com tudo, antes, durante e após a festa, deitou na cama, mas não pregou os olhos. Ficava olhando e ouvindo com muita atenção o corredor que dava para o meu quarto. Mas uma hora o sono falou mais alto e ela começou a dar umas piscadas longas. E entre uma dessas piscadas de sono profundo, risos vieram do meu quarto e barulhos de coisas caindo. Minha mãe se espantou na mesma hora e quando olhou para a porta, viu aqueles malditos anões, entre aspas, como diz ela. E um deles, rindo na porta do quarto dela, dizia... Como diz ela, e um deles rindo na porta do quarto dela. E aí acho que ela falou pro marido, enfim, acorda, Marcelo, olha ali na porta. Meu pai, acordando, assustado, também viu. Eles já não estavam mais em silhuetas, agora era nítido a aparência e a forma. Meu pai pegou o mesmo anel que tinha pego no dia do meu nascimento e foi com a minha mãe até o meu quarto às pressas e começaram a fazer orações que sabe-se lá Deus quais eram, mas que deram certo, pois eles começaram a sair exatamente como aconteceu no sítio, em fumaça por qualquer lugar que conseguiam. Quando fiz 15 anos, meu pai me deu esse anel e eu ando com ele até hoje, para qualquer lugar. Bom, Ana e Assombrados, essa é uma das 1000 histórias que tenho para contar. Obrigado pelo seu tempo e quem sabe mais para frente eu mande mais uns relatos. Então vingança por causa disso, porque os seus pais expulsaram eles da casa daquele casal e eles vieram querer se vingar pegando o bebê, alguma coisa assim, né? No caso você, e esse anel é o que protege. E quais são esses símbolos? Que anel é esse? Quais são as orações? Duendes? Ou um tipo de? Ou outros tipos de seres? Me lembrou Labirinto. Quem aí é da época? Quem aí já assistiu Labirinto com David Bowie, Jennifer Connelly? Lembra que os duendes vieram levar o bebê? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.